Nessa aula, nós vamos falar sobre 4 temas relacionados à gestação, tá? E nós vamos comentar bastante sobre esses temas. Nós vamos tentar falar todos eles hoje. Se não conseguir, nós vamos, né, passar o restante do tema para a próxima semana. Então, a ideia é que eu vá fracionar no podcast e no YouTube os 4 temas em separado, para que não fique aqueles vídeos ou áudios assim muito longos ou muito extensos. Muito bem, e agradecer a presença do pessoal que está aí, né, acompanhando já há algumas semanas que a gente vem mantendo isso, e a ideia é estar mantendo aí agora meio que para sempre, até que venha algum outro projeto que sobreponha, que a gente consiga transmitir mais informações para todo mundo. Muito bem, então eu estou aqui com o meu flip chart. Eu não sei se vocês estão vendo ele com as letras normal ou se está invertido. Fala para mim aí como tá. Tá normal? Faz assim, né? Tá normal? Vocês conseguem ler normal, né? Ótimo. Legal. Muito bem. Aqui para mim parece invertido, sabe? Ok. Então, pessoal, nós vamos falar sobre 4 temas relacionados à gestação e como os conceitos de função autonômica eles vão ajudar nessa parte da gestação. Então, a gente vai trabalhar com algumas patologias comuns com as gestantes para que a gente entenda um pouco melhor o que acontece com ela e possa trabalhar, né, de alguma forma aí os conceitos autonômicos a essas pacientes. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai comentar seriam os 4 temas. Então, vamos lá. O primeiro tema que a gente vai comentar vai ser sobre diabetes gestacional. Vai ser nosso primeiro tema. Então, tem muita coisa associada. Eu quero trazer informações novas e relevantes para vocês. O nosso tema de número 2, deixa eu passar aqui. Nosso tema de número 2 vai ser mulheres que têm aborto espontâneo. Segundo tema. As mulheres que têm vários abortos espontâneos vão explicar um pouco do que pode estar acontecendo com elas. Tá? O terceiro tema, nós vamos falar sobre mulheres gestantes, obviamente, com pré-eclâmpsia. Também outra coisa que é bem comum, bem recorrente, que as mulheres tenham, né, nessa fase, e que elas normalmente têm dificuldade, e a gente tem dificuldade muitas vezes de entender o que está acontecendo. Tá? E o tema de número 4, tem bastante coisa, né? Nós vamos falar sobre o pós-parto, principalmente da recuperação feminina no pós-parto, que é um tema que normalmente as mulheres ficam assim super em dúvida, né? O corpo volta, o corpo não volta, como é que funciona, enfim, todas essas coisas, tá? Deixa eu só... Ok. Muito bem. Então, nós vamos começar aí falando desses 4 segredos que é importante que você saiba sobre toda gestante, que é saber essas relações. Então, se a paciente não tiver, digamos assim, nenhuma dessas patologias mais graves, pode saber que o seu trabalho com ela vai ser muito mais fácil ou muito mais simples. Se ela tiver qualquer uma dessas condições que eu comentei agora, né, até de perda de bebê, então, óbvio, né, muito pior. Mas a diabetes e a pré-eclâmpsia são talvez das patologias piores que podem estar
acometendo a gestante nesse período. Eu tenho uma boa experiência com gestantes, eu atendo bastante gestantes aqui em Brasília. Eu tenho uma grande amiga aqui chamada Rafaela Rosa, não sei se ela está aí na live, eu conversei muito com ela ontem, ela disse que estaria, não sei se ela pôde estar, né? E a Rafaela, ela é uma expert em gestante, uma fisioterapeuta aqui da cidade. Dá cursos aí mundo afora, né? E ela me confia os pacientes que precisam de osteopatia. E normalmente os pacientes que vão lá são gestantes que muitas vezes querem o parto vaginal e os bebês não estão em posição. Então, eu já vou começar com um tema meio polêmico aqui, que é a história que as gestantes nos procuram para virar o bebê. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer é: nós não viramos bebês. Ponto. Deixa isso bem anotado. Primeiro segredo. Nós não viramos bebês. Só que de 5 pacientes que foram me procurar com um bebê em posição, né, não acertada para o parto, os 5 viraram. Mas eu sempre digo, eu não viro bebês. Tá? O que normalmente acontece? Quando você começa a trabalhar as tensões ao redor da barriga da mãe, eu costumo dividir assim, em 4 quadrantes, quer dizer, pelve direita, pelve esquerda, costela direita, costela esquerda, e você consegue fazer técnicas que envolvam esses 4 quadrantes, mais um trabalho, né, da área lombar, normalmente você elimina a maioria das tensões locais e o bebê acaba tomando a posição mais comum aí do parto vaginal. Então, esse é um primeiro segredinho que eu queria comentar sobre gestação com vocês. Tentem desencorajar a mãe a procedimentos que virem o bebê, mas tentem encorajar a mãe para que vá em vocês, para que vocês façam um trabalho de diminuir as tensões ao redor da barriga dela. E com isso, fazer com que o bebê queira tomar a posição mais adequada aí ao parto vaginal, natural, da maneira como vocês quiserem comentar. Ok? Essa é uma questão importante. Uma segunda questão importante, tá? E que pelo menos os homens, eles em tese deveriam estar melhor nisso que as mulheres, é a gente dar autonomia à mãe à escolha do tipo de parto. A mãe, ela deve ter autonomia em escolher o tipo de parto sem muito julgamento, tá? Essa é uma opinião. A gente tem inúmeras vantagens do parto vaginal, obviamente, mas a gente tem desvantagens também, ok? E o mais importante para você, enquanto profissional, é colocar isso tudo em cima da mesa, dar as informações para ela e apoiar a decisão. Que, via de regra, as gestantes sofrem muita pressão. Elas sofrem muita pressão, seja da mãe, seja de outras mães, seja de outras mulheres, e às vezes as mulheres são meio cruéis umas com as outras. Eu já vi gestante falar para mim assim: me falaram que se eu não tiver parto natural, é meio que eu não sou uma mãe de verdade. Quer dizer, são uns absurdos assim, né? E por mais que você tenha uma preferência, gente, por mais que você ache melhor uma coisa do que a outra,
é uma frase que eu sempre falo para os alunos do Função Autonômica. Vê se você lembra dessa, você que é aluno. Não é sobre você, é sobre o paciente. Não é sobre a sua preferência. Não é o que você tem de facilidade, é sobre o que a pessoa precisa. É isso que a gente tem que estar trabalhando. Então, esse é um segundo segredo, um segundo pilar importante a gente está trabalhando com elas, tá? A escolha do tipo de parto. O terceiro pilar, ele envolve também a escolha do tipo de parto. Só que ela envolve estar no momento correto. Porque tem mulheres, por exemplo, que elas vão fazer partos vaginais e não se prepararam em nada para isso. E muitas vezes tem a saúde péssima, está acima do peso. Não que seja uma contraindicação absoluta fazer isso, mas pode gerar muitas lesões de assoalho pélvico. Pode dar muito problema. Percebe? Ainda mais se o bebê ficar muito grande. Existe uma medição que se faz, né, da pelve, do perímetro cefálico, para ver o estreito e a passagem, se isso passa de maneira correta ou não. Então, isso é importante ser feito. Por isso que o item 2, ele é tão importante. Porque a gente não sabe direito como vai ser. Tem que ter todas essas avaliações sendo feitas. Então, tem que tentar entender essa relação, tá? E número 4, para a gente fechar essa primeira partezinha aqui, tá? Não seja mais um a falar bobagem para gestante. Olha, quem já teve filho e já passou por gestação, sabe do que eu estou falando. É impressionante como as pessoas falam bobagem para gestante. Então, vamos dar alguns exemplos de bobagem que se fala gestante. Teu leite está fraco. Essa barriga está muito grande. Essa barriga está tão pequena. Nossa, a barriga está muito bicuda. Minha filha, cobre essa barriga. Sabe? Nossa, como você está inchada. Olha, aproveita para dormir agora, porque depois você nunca mais vai dormir. Essa frase é verdade, mas não se fala. Percebe? Então, não sejamos as pessoas que vão falar esse tipo de besteira às nossas gestantes, tá? Gestante tem que ser cuidada com carinho, com afeto. Tá carregando um serzinho aí para vir iluminar o mundo, né? Então a gente tem que trabalhar no sentido dela tá o mais tranquila possível, o mais apoiada possível, tá? Porque nem sempre, galera, nem sempre ela tem apoio da família, nem sempre ela tem apoio do próprio marido, da mãe, às vezes nem mãe tem, né? Do pai, né? Do pai dela, no caso, né? Não do pai da criança, mas dos pais da gestante. Muitas vezes não tem apoio do serviço, do trabalho onde ela está, fica super preocupado como vai ser quando o menino nascer, etc. Tá? Então, assim, é um período conturbado. Então, sejamos os acolhedores. Acolhedores. E acolhedor não significa ser assim, não dar a bronca quando precisa. Não é isso. Mas é sempre com muito carinho, com muito afeto, com muito afago, tá? Então, são coisas assim que devem muito ser bem pensadas com as nossas gestantes. A gente tem que fazer um trabalho com elas de muita
proximidade. Eu, inclusive, vou falar uma quinta coisa aqui que acaba me empolgando, né? E, enfim, tem umas coisas programadas, mas é interessante falar essas coisas. Eu, inclusive, falo muito quando estão aqui das relações de mãe e de pai, tá? Então, vou fazer um adendo aí aos pais agora. O pai, na gestação, ele tem um papel interessante, tá? A mãe é aquela coisa muito visceral, vai estar próxima da criança, obviamente, né? Vai estar sentindo todas as coisas, vai estar sentindo o seu corpo mudar, vai estar, né, os movimentos da criança, chuta, as dificuldades, né, diminui às vezes um pouco da respiração, ela fica mais curtinha, às vezes para dormir é ruim, essas coisas todas que acontecem em muitas gestações, tá? E o pai? Eu sou pai, eu sei como funciona. Ó, tem o pai ali, ó. Olha lá, bonitinho. Vamos dar tchau. E dá tchau aí, olha lá. Olha lá. Coisa mais linda, gente. Muito bem. Tá ali. Então, pessoal, o pai, ele tem uma função importante e que nem sempre as mulheres e os homens acabam entendendo também, tá? Pai não serve para dividir função de mãe. Função de mãe é a função de mãe, ponto. Tem que ser feita. Só que a função de mãe só é bem feita quando ela é feita com tranquilidade. E aí que entra o pai. O pai, eu brinco o seguinte, quando tá o casal lá na consulta, né? Primeiro filho, ou segundo, não importa. Terceiro, enfim. Eu falo, pai, cuida do perímetro. O pai cuida do perímetro. Então eu falo assim, olha, se você precisar de uma fralda 3:30 da manhã, o pai sai correndo para ir lá pegar, essa é a função. Teve qualquer problema, você tem alguma coisa que está faltando, vai lá, pai, arruma tudo. Deixa o ambiente tranquilo para que essa mãe possa curtir a gestação, dar muito amor para a criança e principalmente, pai, os pais, presta atenção aqui, pai, ó, a criança só vai amar você se a mãe passar isso para ela. Então, muitos pais acabam tendo dificuldade com as crianças porque eles não cuidam da mãe. E a mãe é que transmite o afeto, o carinho, o amor para a criança e é ela que vai transmitir aquela coisa assim de nossa, olha só, esse é o cara que cuida da gente, minha filha. Esse é o cara que cuida da gente, meu filho. E a partir disso é que começa a nascer a figura paterna no coração da criança e quando isso começa a nascer a figura do filho no coração do pai. Então, uma coisa muito louca, eu falo para as mulheres que assim, a gente nunca vai saber o que a mãe quer ser mãe, porque não tem como, é algo visceral. Mas elas nunca vão saber o que é ser pai, porque é uma conquista. Por isso que se tem o dito popular que pai é quem cria. Então, o pai nasce. O pai não é conquistado de uma vez. E é por isso, gente, que tem muito homem por aí que engravida a mulher e, ó, vai embora. E ele não tá nem aí mesmo, porque ele não criou a conexão e o vínculo. Não criou. E não se cria de começo. Então, os homens, é normal que vocês não criem essa conexão, esse vínculo logo de primeira. Ele vai sendo conquistado aos poucos, né? Então, por isso que um dos grandes desafios das crianças é a conquista do pai. O pai tem que ser conquistado, tá? E são histórias assim, né? Então, eu vou contar só uma história, para não alongar demais. Eu lembro que a Raquel estava na segunda gestação,
do Edu, né? O Edu nasceu tudo direitinho, e aí tava na época dele amamentar. E um dia eu cheguei em casa, tava a Raquel, né, aquela cara de cansada, não conseguindo descansar direito, e o sutiã cheio de leite, ela vai me matar porque eu tô falando isso, mas tudo bem. O sutiã cheio de leite, manchado, etc, aquela coisa toda. E eu olhei para ela e falei assim, Kel, nossa, como tá sujo, né, as coisas de leite, tá dando muito leite, né, que legal. Ela, ai, pois é, e às vezes vaza, é complicado. Eu falei assim, e, e não tem outro sutiã para trocar, tal? Ai, poxa, não tem, isso aqui é tão caro e tal. Aí nessa hora eu tive assim um estalo, aí falei, olha, nós vamos comprar uns novos para você então, porque não dá para você ficar assim. Ai, mas é muito caro, não sei o que. Eu falei, ó, eu me viro, não se preocupe. Só me diz qual é a loja que tem esse negócio, porque eu não entendo nada. Você vai me dizer a loja, eu vou lá, bato umas fotos do que você quer e te trago. Aí, cara, ela não teve dó, bicho. Mandou de uma loja lá do shopping, chamada Jogi, eu nem sei se. Enfim, fui lá nessa loja, meu filho foi a facada, ó. Pegou assim, ó. E ó, girou. Enfim, mas não importa. Comprei um baby doll, sutiãs lá de amamentação, etc. Tal, rararara. Liguei, mandei as mensagens, cheguei em casa. Pensa numa mulher que ficou feliz, cara. Ela ficou tão contente porque, de fato, isso estava precisando. E, é, e isso, claro, é uma espécie de como você cuidar do ambiente. Não dá para ela sair lá e fazer isso por enquanto. Então, você tem que cuidar. Né? Então, pai tem que cuidar da mãe e do ambiente. Né? E a minha relação hoje com o Edu é maravilhosa. Eu chego em casa, ele grita, essas coisas, papai, ai, que legal, tal. E a única coisa ruim dessa história toda é que eu recebo até hoje as promoções da Jogi no meu celular. Calcinhas, sutiãs, com baixo preço, etc. Então, bom, enfim, é isso. Então, pessoal, fica essas primeiras 4 dicas, tá? E essa última quinta, um bônus para os pais, para os homens, para uma marada aí, tá? E isso é super importante. Um dia a gente poderia falar de amamentação até aqui, acho que era um tema legal, né? Enfim, tem muita coisa a respeito disso e relacionada à função autonômica, tá? E obviamente, o que que essas coisas todas relacionam à função autonômica? Relaciona porque isso tem a ver com as questões emocionais associadas, tá? Todas as questões emocionais acabam afetando isso aí, tá? Muito bem. Aqui, ó, estão me mandando voltar lá, professor. Tem que voltar lá, não tem que voltar nada, meu filho. Agora já, ó, coisa já, já foi, já voltou. Ó, uma outra baixinha aqui do Rodrigo aí, né, ó. Olha lá, bonitona, ó. Baixinha nada, já tá grande ela. Tá mordendo a caneta, menina. Deixa eu ver os dentes, tá bonito. Vamos ver. Ó, que coisa mais linda, hein?